Olá, eu sou o Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e este é o segundo episódio do podcast da UPAE. Desta forma, uma outra comunicação na difusão dos conceitos da arte, educação e políticas formativas ao educador de arte. E a UPAE está em todas as redes sociais, sim, todas elas. O Face, Instagram, Spotify, Twitter. Siga-nos! Bom, e neste episódio nós iremos fazer algumas reflexões relevantes para a nossa área. Por exemplo, políticas públicas para o ensino da arte e educação. Importante tema, né? Outro, a participação de professores da rede básica em eventos científicos. Legal, né? Como é que essas experiências acadêmicas elas podem contribuir para a melhoria do nosso cotidiano escolar? E para responder essas questões, nós estamos com uma galera de peso. Um caloroso bem-vindo a todos os professores participantes desse segundo episódio. E nós estamos com o presidente da UPAE, Fernando Catelan, o presidente da FAEB, professor Juliano Sampaio, e vejam só, um pedacinho do Brasil representado pela região sudoeste. Irão conversar conosco a professora Miriam Pestana, do Espírito Santo, a professora Daniele Alves Sá, de Minas Gerais, a professora Mônica Mesquita, do Rio de Janeiro, e o professor Rubens, representando São Paulo, que é o nosso secretário da UPAE. A nossa conversa hoje é a respeito dos eventos que irão ocorrer no segundo semestre. São eles o primeiro congresso da UPAE, junto com o terceiro Henri FAEB e o segundo seminário da FAEB. Mas, antes de chamar o Fernando, nós precisamos fazer um registro que no dia 24 de maio, a nossa querida professora Ana May Barbosa recebeu um importante reconhecimento em que foi-lhe outorgado o título de professora emérita pela USP. Professora Ana May, nossos cumprimentos e gratidão. E não se esqueça, professora, que estamos lhe aguardando aqui no podcast. E falando na professora Ana May Barbosa, muita gente questionou se eu sou parente da professora por conta do sobrenome Barbosa. Seria incrível, mas não. Nosso parentesco é o amor pela arte. Um grande abraço, professora. Vamos lá! Nós iremos começar com o Fernando. Fernando, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que são esses três eventos que irão acontecer em agosto, né? O primeiro congresso da UPAE, junto com o terceiro Henri FAEB e o segundo seminário da FAEB. Olá, Joab. Primeiro quero dizer da minha alegria em participar novamente do podcast da UPAE e parabenizar você e toda a equipe do projeto. O primeiro episódio apresentando a UPAE foi maravilhoso. Nele você diz algumas vezes, vida longa ao UPAE. E eu gostaria de dizer a você e a toda a equipe, vida longa ao podcast da UPAE. E que ele continue nos trazendo mais próximo das artes, nos conectando e nos ensinando mais do nosso ofício da arte e educação. Joab, é com muita alegria que esse ano iremos ter nosso primeiro congresso da UPAE, que batizamos com o nome Com UPAE, que será um momento dos arte-educadores e das arte-educadoras paulistas de se reunir para trocas de experiências, de práticas de sala de aula, pesquisas acadêmicas no campo da arte-educação e, principalmente, para nos encontrarmos para trocas e podermos discutir, debater e propor questões e ações que são importantes para o ensino das artes no estado de São Paulo. Neste primeiro encontro, ainda no formato online, via a plataforma Even, iremos ter momentos para participar de mesas e palestras. Também espaços abertos para que todas e todos possam falar de questões importantes para o ensino da arte e de suas vidas escolares, em diversos fóruns. E um dos momentos mais importantes do Congresso será o compartilhamento de experiências, pesquisas e apresentações artísticas. Todas e todos os inscritos poderão submeter trabalhos para serem apresentados no Congresso.
que depois serão publicados no livro dos anais do evento. Para compartilhar sua pesquisa, experiência de sala de aula ou apresentação artística, tem 3 formas. Para as pesquisas ou para as experiências de sala de aula, pode se inscrever na categoria de artigo completo. Se você for compartilhar experiência ou até mesmo pesquisa, né, em andamento, pode ser também submetido através de resumo expandido. E se você quiser apresentar a proposta, né, de apresentação artística com os estudantes ou o próprio professor e a professora, pode enviar um resumo explicando do que se trata a proposta, né, do trabalho que vai ser apresentado. E os eixos, né, desses trabalhos são esses aqui. Eixo 1, diversidade no ensino da arte. Eixo 2, políticas públicas e legislação para arte e educação. Eixo 3, práticas da arte e educação. E eixo 4, currículo, formação e ensino da arte na educação básica. Todos os detalhes, melhores explicações estão no site da plataforma EVE. É só pesquisar por Com o PAE, que aí você acha todas as informações lá na plataforma EVE, tá? E nessa primeira edição, Joab, do Com o PAE, teremos também a realização do 2º seminário da FAEB e do 3º Henri FAEB. E toda a programação dos 3 eventos será conjunta, o que irá tornar especial o nosso primeiro congresso, com respaldo, né, de eventos com projeção regional e nacional. E, Joab, depois de conversarmos bastante sobre qual seria, né, o assunto que seria o foco, né, do evento, e o que nós gostaríamos de discutir, chegamos ao tema de políticas públicas, ética e estética no ensino da arte, que promete muitas discussões e debates. Fernando, e qual a expectativa da UPAE para o congresso? Para você, qual a importância de se fazer um congresso de arte e educação, tendo como tema políticas públicas, ética e estética no ensino da arte? As expectativas são muito altas, Joab, pois será nosso primeiro congresso. E esperamos que a participação das arte-educadoras e dos arte-educadores paulistas seja significativo e que possa ter um panorama de como anda o ensino da arte e da pesquisa de arte no estado de São Paulo. Sobre o tema que você perguntou, né, políticas públicas, ética e estética no ensino de arte, nos pareceu urgente discutirmos isso agora, porque nós estamos vendo, né, nos últimos anos, principalmente após o golpe sofrido pela presidenta Dilma, um retrocesso no ensino de arte nas escolas e também para as artes em geral, com ações efetivas e que ainda estão em curso. É evidente que há um projeto de poder que retira a arte da educação, ou pelo menos a despreza, uma vez que o pensamento sensível possibilita a criticidade. O ensino de arte atrapalha esse projeto autoritário de país que está em curso. E para ele acontecer, esse projeto autoritário, tem que ter também um projeto autoritário de educação, para assim se manter no poder. Ensinar arte significa a possibilidade de pensamento livre e transgressor, porque a arte é, em essência, livre e transgressora. Por isso, pensar o tipo de política educacional para o ensino das artes que está em curso no país, no Sudeste e no estado de São Paulo, é fundamental neste momento. Já percebemos que as coisas não estão indo bem e sabemos que elas podem melhorar se agirmos. Vamos no primeiro com o PAE, no 2º seminário da FAEB e no 3º Henri FAEB, a partir das experiências da sala de aula, das pesquisas e de muita arte, trazer ao debate este tema, porque acreditamos que ainda podemos fazer muitas coisas em defesa da arte e educação. Olha, Fernando, o que você falou é realmente importante, porque a educação como um todo passa por um processo de desvalorização e a arte também se mostra sempre muito fragilizada, né? É importante que os professores sintam-se acolhidos, motivados, respeitados. E as comunidades de pais e alunos e políticos compreendam a importância da arte na formação humana. Muito bem, queremos agradecer ao Fernando por trazer este recado. E agora eu me dirijo ao presidente da FAEB, o professor Juliano Sampaio.
Bem-vindo, Juliano. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Olá, eu quero começar dizendo que é uma honra poder conversar com vocês aqui. Eu sou Juliano, eu sou professor na Universidade Federal do Tocantins, na licenciatura em Teatro e na licenciatura em Música, e com muito orgulho, o atual presidente da Federação de Arte Educadores do Brasil. É engraçado ouvir alguém me chamar de Juliano Sampaio, de fato Sampaio é meu último nome, mas a maior parte das pessoas que me conhecem se identificaram a voz, me conhecem como Juliano Casimiro. Legal, professor. Juliano Casimiro. Agora sim. Professor, você assumiu a presidência em dezembro. Diga-nos o que é a FAEB e o que é o seminário da FAEB. Bem, eu estou na diretoria da FAEB desde a gestão anterior, que foi uma gestão aí afetada diretamente pela pandemia, né? Então ela durou mais tempo do que supunha. Eu comecei como diretor de Relações Institucionais, depois passei a vice-presidência e agora assumi de fato a presidência da FAEB. Para responder o que é a FAEB, aí teriam muitos caminhos possíveis, né? Tem o mais objetivo, que é uma instituição que congrega associações, pesquisadores, artistas, arte-educadores do Brasil todo em prol da melhoria e da continuidade também da arte na educação e da arte-educação como campo de conhecimento. A gente tem uma atuação que é política, mas também é de conscientização da importância dos saberes artísticos quando associados à educação e dos saberes artísticos para a formação da pessoa como um todo. Mas há mais do que isso na FAEB, né? A FAEB é um espaço muitas vezes virtual, mas bastante real também, de encontros, de afetos, de cruzamento de experiências, de articulações possíveis para que a gente possa avançar com as discussões da área, enfim. A FAEB é como se fosse um campo propício para que nós, arte-educadores e arte-educadoras, possamos estar juntos para fazer da arte-educação uma realidade no Brasil. E uma realidade que transforma o Brasil, né? Cada vez mais a gente precisa pensar a FAEB nesses termos, que ela é mais do que uma instituição para fiscalizar, ou então uma instituição para propor, ou então uma instituição para acompanhar qualquer processo, seja judicial, seja legal ou não. A gente precisa pensar a FAEB como um espaço de união para que a gente possa cada vez mais caminhar em direção a um futuro que a gente supõe melhor do que esse, tanto para a arte e educação, como para o Brasil como um todo. Agora, em relação ao seminário da FAEB, ele surge na gestão anterior como uma tentativa de a gente achar um caminho para que o distanciamento que a pandemia trouxe não nos enfraquecesse como área, para que a gente pudesse continuar de alguma forma nos alimentando mutuamente, para que entendesse, ou pelo menos tentasse entender, as novas formas de lidar com a arte e educação. A gente sempre teve os encontros regionais que acontecem nas 5 regiões do país, do Brasil, mas aconteciam em momentos diferentes, em épocas diferentes e muitas vezes até com estruturas e organizações muito diversas entre si. Então, na gestão anterior, que a presidenta era a Roberta, ficou então essa ideia de que a gente poderia congregar os ENREFAEB das 5 regiões no mesmo período do ano. E aí ter uma abertura e um encerramento que fosse nacional. A nossa ideia é sempre incentivar as pessoas a pensarem pelo menos esses 2 aspectos da arte e educação. Um que envolve o Brasil como um todo, né, o país, mas há também tudo aquilo da arte e educação que é contextual, que é local e que pessoas de uma determinada região precisam estar à frente das lutas, né, empenhando-se cada vez mais para transformar aquela realidade. Aquele problema pontual precisa ser dissolvido ou solvido ou sanado por aquelas pessoas. Então, o seminário ele é essa chamada de volta à luta, à união, de alguma forma a gente conseguir estar atentas e atentos ao que está se passando no presente, mas já com olhos ali no futuro. O seminário é um evento muito recente, muito novo, muito jovem, né? A sua 2ª edição neste ano, mas ele já nasce com um histórico muito mais antigo
que é o dos ENRE-FAEBs, né? Regiões que já têm 5, 6, 7 edições dos ENRE-FAEBs. Então, em resumo, o seminário é essa união, é esse momento em que cada grupo de cada região está pensando as suas problemáticas e articulando tudo isso num evento maior, num evento nacional. Obrigado, Juliano. Daqui a pouco tem mais Juliano contando as novidades da FAEB. E falando em seminário, vamos ouvir quem participou da organização do segundo ENRE-FAEB. E eu vou começar chamando a professora Miriam, que representa o Estado do Espírito Santo. O segundo ENRE-FAEB foi sediado pela Universidade Federal do Espírito Santo. E, professora Miriam, você que participou da organização do segundo ENRE-FAEB, conta para nós como foi a repercussão desse encontro na universidade e como foi também a sua participação. Olá, todas, todos e todes que nos ouvem aqui no Espírito Santo. Somos as professoras Ivana Macedo, Penha Fonseca e Verônica Devens, e eu, Miriam Pestana, que representamos o Estado na FAEB. Bem, iniciamos a nossa fala agradecendo o convite da Organização Paulista de Arte e Educação para participar deste podcast. Bem, a nossa fala é sobre participação no Encontro Regional da FAEB Sudeste, que em 2020 fizemos parte da equipe organizadora e foi sediada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Foi um evento ímpar que possibilitou a troca de vivências e experiências por meio de uma extensa programação. Contou com palestras, apresentações culturais, comunicações, fórum, mesas redondas, e foi a oportunidade que tivemos de ouvir convidados dos 4 estados que compõem a região Sudeste, compondo uma mesa redonda, e fazer uma explanação das práticas, das políticas e acontecimentos atuais da arte e educação naquele momento. Foi um evento totalmente online, teve como finalidade ouvir e ver cada estado, com isso diminuir essa barreira espaço físico, integrar e interagir com as inovações pedagógicas, possibilitado por recursos diversos, como tecnológicos, manuais, utilizados pela arte e educação. Foi uma oportunidade de olhar para a arte e educação vivida e produzida em diferentes espaços, respeitando o que é específico de cada território, mas na busca de fortalecer a atuação e formação inicial e continuada de professores, estudantes, profissionais ligados ao ensino da arte nos espaços escolares e não escolares também. Museus, galeria, espaços expositivos, escola de música. Então, é um evento que pode ser entendido como um convite amplo aos ouvires e fazeres, ou seja, grande troca de experiências, trabalhos acadêmicos, pesquisas, práticas pedagógicas, diálogos, lutas da classe, vitórias e, principalmente, da visibilidade aos acontecimentos de cada estado. No nosso caso, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Podemos verificar lutas idênticas, práticas diferenciadas, divulgações de informes específicos de arte e educação, conhecimentos fortalecidos, aprendizagens e ensinamentos envolvendo todas, todos e todes, concretizando nossos saberes e curiosidades. Assim, aproveitamos, curtimos e vivenciamos o ENRE-FAEB 2020. E, no momento, participamos da equipe organizadora do Encontro Regional 2022, planejado e organizado também com muito respeito e carinho. Então, mais uma vez, agradecemos o convite da Organização Paulista de Arte e Educação e, em nome do nosso espaço, do nosso estado, aproveitando esse espaço que nos foi dado e convidamos professores, universitários, estudantes, professores de educação básica, profissionais da área de arte, que se juntem a nós. No período de 19 a 21 de agosto, as inscrições já estão abertas, o site já está divulgado. Vamos lá, um evento imperdível. Maravilha, professora! Realmente são situações como essa que nos impulsionam a seguir, E agora nós vamos para Minas Gerais. Seja bem-vinda, professora Daniele, e conte pra gente como foi a sua experiência no segundo ENRE-FAEB. Olá, pessoal, como vão? É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês e falar um pouquinho da experiência do segundo ENRE-FAEB. O que eu tenho para contar é que essa reunião de profissionais e estudantes em prol do fortalecimento do campo da arte e da educação
que o Henrifaeb promove é muito potente. Com esse encontro, a gente pôde pesquisar junto, conversar, debater, pensar campos da política, da poética, da estética. E durante o segundo Henrifaeb, a gente teve um formato muito rico que foram as oficinas e também as mesas de debate, né, as mesas redondas. Como foi todo remoto, uma oportunidade da gente revisitar essa experiência. Então, quem não pôde participar, ainda vale a pena acessar os arquivos, acessar as conversas, elas foram registradas. E um outro ponto muito bacana dessa experiência do Henrifaeb foi a publicação. Então, os mediadores e pesquisadores, artistas que participaram das mesas do Henrifaeb tiveram a oportunidade de registrar um pouco dessa experiência para a gente, para publicação. Então eu convido a todos e todas a acessarem esse arquivo também, que está disponível na internet, e entrar em contato com as pesquisas, com as referências bibliográficas, com os debates, com os diálogos e com os registros, né, as imagens que foram produzidas durante esse evento. E aproveitar para convidar também, vem aí o terceiro Henrifaeb Sudeste, estão todos convidados. Será um prazer encontrar vocês. Um abraço. Obrigado, professora. E agora eu peço à professora Mônica Mesquita que relate como foi a participação do Estado do Rio de Janeiro na organização e composição do seminário. Bom, no nosso encontro regional anterior, o segundo Henrifaeb, no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos, na época, além de mim, mais duas representantes da FAEB, né? As professoras Isabela Frade e a professora Mabel Botelli. Então, o Rio de Janeiro participou efetivamente da organização e da realização do evento como um todo, somando com o grupo e os colegas dos outros estados da região. Tivemos representantes do Rio nas duas mesas de discussões, tanto na mesa sobre arte e formação no estado, quanto na mesa sobre linguagens da arte. Também tivemos uma participação bem significativa de professores do estado do Rio como coordenadores dos fóruns temáticos, né? Onde foi discutido desde BNCC, políticas públicas, a questões mais poéticas também de processos estéticos de criação e sobre o ensino da arte como um todo. É importante destacar também a participação como ouvintes dos professores da educação básica do estado. Pelo Rio também, o Rio também participou efetivamente da programação cultural do evento, com produções audiovisuais, vídeo performances, exposição de fotos. Tivemos também uma oficina de danças populares ministrada pelo grupo de dança da UFRJ. Eu destaco também a participação e homenagens feitas a duas instituições do Estado, a Escolinha de Arte do Brasil e o Instituto TEAR, pela contribuição no ensino da arte no país como um todo, né? Importante destacar também, salientar o essencial trabalho de apoio de bastidores feitos pelos nossos estudantes, né, das licenciaturas, os monitores dos cursos de licenciatura em dança da UFRJ e também dos meus alunos da licenciatura em teatro do Instituto Federal Fluminense. Enfim, o Estado do Rio teve uma participação bem efetiva no evento anterior. E a expectativa é que no nosso próximo encontro desse ano, a adesão e a participação seja maior ainda. Muito bem. E agora vamos para São Paulo. Professor Rubens, sua participação se inicia criando a identidade visual do segundo Henrifaeb, certo? E depois a produção gráfica dos anais do encontro. Conte para os nossos ouvintes como foi a sua visão desse encontro. Olá, o Henrifaeb foi uma experiência muito gratificante. Em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, conseguimos uma equipe genial de docentes e estudantes que contribuíram muito para este evento, né? O evento ele contou com conferências, mesas temáticas. Tivemos um momento muito especial de homenagem à Escolinha de Arte do Brasil e ao Instituto TEAR, que naquele ano comemorou 40 anos. Os fóruns temáticos foram um ponto alto e puderam ser divididos em ensaios, reflexos ampliados de temáticas, diálogos poéticos, diálogos teóricos e relatos de experiências.
Vale dizer que tivemos também cadernos de artistas e apresentações artísticas, né? E tudo isso foi consolidado a partir de um e-book que teve como identidade visual um logotipo que estabeleceu linhas. Estas linhas, elas compreenderam linhas sinuosas, né? Linhas que se tocavam delicadamente e que se afastavam também. Diante de uma temática desafiadora, que era utopia, distopia, heterotopia, paisagens culturais e políticas de formação, eu imaginei que essas linhas elas pudessem remeter à visão das montanhas que compreende toda a região sudeste, mas não somente isso, né? Que elas pudessem ser linhas poéticas que por vezes elas se tocam, se afastam, na tentativa de tecer novas prospecções diante de grandes desafios que vivenciamos na educação brasileira, na sociedade e na política. Eu imagino que essa identidade visual que formou toda essa complexa rede de linhas diante de um título tão desafiador, eu acho que cumpriu o seu papel. Obrigado, professor Rubens, e parabéns pela contribuição. E agora nós vamos voltar com o Juliano, nos falando sobre o Confaeb. O que você tem a dizer sobre esse evento, Juliano? Bem, o Confaeb, ele é, acima de tudo, o coração mesmo da FAEB, né? É onde as pessoas se encontram, é onde as trocas se efetivam, é onde a arte e a sensibilidade que está nela vai se materializando nos encontros entre as pessoas. Eu me lembro, por exemplo, do meu primeiro Confaeb, que eu olhava um pouco distante, ainda sem conhecer tanta gente, e falava, uau, como essas pessoas interagem de um jeito humano, acima de tudo. O Confaeb, para mim, ele é isso. Ele é um espaço de afeto, mas não um afeto que vai se esvaziando, é um afeto, pelo contrário, que vai nos incentivando cada vez mais a brigar, a batalhar aí por um campo melhor da arte e educação. É, em suma, o Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores, que sempre acontece junto com o Congresso Internacional, e é um espaço de troca muito importante, porque a gente tem cada vez mais uma adesão de docentes da educação básica neste congresso, em diálogo com pessoas que estão vinculadas a outras instituições, outras etapas da educação, que não a educação básica. É cada vez mais forte a tentativa de não hierarquizar o conhecimento no Confaeb, e acho que os últimos Confaebs têm caminhado por aí. Eles têm sido um congresso para valorizar positivamente, né, cada uma das experiências que a gente tem de arte e educação no Brasil e que de alguma forma transformam as suas realidades. A ideia do Confaeb, me parece, é sempre dar espaço para que a gente possa falar, ouvir, sentir e produzir mudanças possíveis para a arte e educação, para cada uma das pessoas que estão ali envolvidas, para as regiões e para os estados que recebem, né, o evento. Cada ano a gente faz o evento em um lugar diferente, mas também para esse grupo, que é um grupo de batalha mesmo, é um grupo de luta para que a gente consiga manter a arte na educação e melhorar a qualidade dela. Então, o Congresso ele é fundamental para todas as pessoas que estão querendo entrar para uma rede, ampliar a rede e fortalecer as ações em prol da arte e educação no Brasil. Este é o Confaeb, isto é o evento que a gente proporciona para a gente mesmo, para todo mundo, todos os anos com a FAEB. E eu agradeço demais vocês terem dado essa chance de falar sobre o Confaeb, assim como sobre o seminário, enfim, a FAEB como um todo. Eu fico muito feliz que a gente tenha cada vez mais gente acessando o Confaeb por meio das diferentes iniciativas. E esse ano ele vai ser em Juiz de Fora, a gente já está com tudo bastante bem encaminhado e em breve todo mundo vai ter acesso à nossa programação, às formas de encontro que a gente está pensando e desenhando aí para o nosso congresso desse ano. É isso. Ah, maravilha! Muito obrigado, Juliano, por trazer essas importantes informações. Nós que agradecemos pelas suas contribuições.
E agora nós vamos para o nosso momento cultural. No Instagram vocês podem apreciar a exposição da artista fotógrafa Biga Apps, que nos traz a série Vou Sair para Catar Gente. É um projeto que foi contemplado pelo 7º Faculte, sediado pela Secretaria da Cultura de Santos. O ensaio tem um olhar para o universo caiçara, celebrando a diversidade. E a proposta foi utilizar fotos de arquivos e 6 ensaios realizados especialmente para o projeto com alguns artistas da cidade. Essas fotos foram impressas em formato de lambe-lambe, em uma exposição a céu aberto em alguns muros da cidade. Na contrapartida, foram realizadas oficinas de sensibilização do olhar fotográfico em algumas vilas criativas dos morros da cidade. Massa, né? Com tudo documentado, o resultado foi o doc Vou Sair para Catar Gente, realizado por Cibele Apps, com produção de Izzy Apps, filhas de Biga e numa equipe família. Legal, tá lindo o ensaio, vale a pena conferir. E agora nós iremos para a última parte do episódio com uma produção musical muito bacana. Rubens, conta pra gente, o que a gente vai ouvir agora? É com muita alegria que eu quero apresentar aqui o professor Ricardo Cardim, né? Ele tem um trabalho muito poético, muito bonito, e eu gostaria então que o Ricardo comentasse um pouco sobre a sua formação e principalmente sobre o seu projeto que foi desenvolvido recentemente. Comente aí, Ricardo. Esse trabalho é o resultado de um projeto virtual que fizemos em 2020, em função da pandemia, que foi um momento que nos impossibilitou de fazer música em conjunto, né? Juntar com outras pessoas para ensaiar e praticar música. Então tudo tinha que ser feito à distância. E foi assim que nasceu o grupo vocal Cais. E para iniciar esse trabalho nosso, a gente criou o projeto Paisagem da Janela, em homenagem aos 50 anos do lançamento do disco Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges. E ao mesmo tempo, esse título faz uma alusão ao momento de isolamento em nossas casas, quando a gente praticamente viu o mundo através das janelas, né? Desse projeto, além de mim como arranjador e diretor musical, participaram os cantores do Cais, a Rita Curitola, o Nando Sanji, Inácio Morô e a Denise Yamaoka. Tivemos ainda também a participação dos pianistas Gustavo Fiel e Vinícius Azevedo e a Mariana Brandão no violoncelo. A mixagem e masterização ficou a cargo do Thiago Abdala. E aqui vocês terão os áudios, mas é bom lembrar que esse foi um projeto audiovisual, então vale a pena conferir os vídeos também. A edição dos vídeos foi feita pela Denise Yamaoka, que é a nossa cantora, e as imagens, que são espetaculares da cidade de Santos, foram feitas pelo irmão dela, o Daniel Yamaoka. Vou deixar com você o link para quem quiser conferir os clipes das músicas também. Obrigado pelo convite mais uma vez, professor Rubens, e eu espero que apreciem. Um abraço a todos. Uau, professor, muito obrigado. Professor Rubens está incrível. Eu ouvi e vocês agora terão a oportunidade de ouvir. Ficou lindo demais essa gravação e vale a pena conferir o vídeo, que também ficou muito bacana, muito bem feito. Parabéns a todos envolvidos e com vocês agora essa linda gravação com o grupo Cais. Quando eu falava desses homens sórdidos, quando
Quando eu falava dessas cores mornas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Cavaleiro marginal, cavaleiro beirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvore, sem querer descanso nem dominical. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Uau! E com esta linda gravação, nós encerramos este episódio. Siga-nos nas redes sociais, estamos em todas. Só procurar por Opaê SP e você nos achará. Um forte abraço, um abraço caloroso e até a próxima!